Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, hoje inicia aí a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, né, de 2025. Mas o dia do nosso Tricolor de Aço foi bastante movimentado, principalmente nas especulações de contratações já para 2026. E o nome da vez é o centroavante Juninho da equipe do Flamengo aí, que chegou no Mengão em 2025, a pedido do próprio técnico Felipe Luiz, mas não teve muita minutagem. E aí agora está interessando ao nosso Tricolor de Aço para reforçar a equipe em 2026. Eu vou dizer uma coisa aqui com sinceridade a vocês. Os nomes que vêm sendo especulados nos últimos tempos aí, de um mês, 2 meses para cá, para reforçar o Bahia em 2026, vem me causando medo. Não é porque o jogador é ruim, não é porque o jogador é péssimo, não é nada disso, não tem nada a ver com o jogador. É só o padrão que está sendo usado pelo Grupo City, porque está me parecendo um padrão muito parecido com o que usou em 2025. E com todo respeito, se você for olhar como base, chegar a brigar por títulos, chegar em finais, fazer campanhas boas, foi um fiasco o padrão utilizado de contratação pelo Grupo City, né? A gente conseguiu até o nosso objetivo ali, que era chegar à Libertadores, não a fase de grupo até o momento, mas a pré. Porém, muitas coisas eu acho que foi muito jogado fora por falta de jogadores, né? De acordo com o técnico, e por falta de condições técnicas. Mas antes de eu falar aqui minha opinião sobre essas contratações que o Bahia está fazendo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Família, antes da gente falar aqui um pouco sobre o Juninho e sobre essas especulações, né, como eu falei, que está me causando medo, vamos falar aqui um pouco aqui sobre o Juninho aqui, né? Juninho reaparece, aqui é uma matéria aqui do GE, Juninho reaparece no Flamengo e atrai interesse do Bahia, né? A temporada do Juninho começou em alta. Cobiçado pelo Toluca do México e acertado com Sevilha da Espanha, o atacante viu seu futuro mudar após o telefonema de Felipe Luiz, pedindo que aceitasse a proposta do Flamengo. Na volta ao futebol brasileiro, fez gol na final do Campeonato Carioca, mas não viveu grande temporada, ficou alguns jogos sem ser relacionado e reapareceu recentemente com direito a alguns minutos na final da Libertadores. Aqui para ser vendido, né? Então botou ele ali para jogar alguns minutos e aí a galera cria oi ali e ganha mercado. A mudança de status fez o jogador ser procurado por um clube brasileiro. Há conversas em andamento com o Bahia, que tem interesse em contar com o atacante do Flamengo em 2026. Na última janela, Juninho foi alvo de 7 propostas, mas o clube segurou. Ele também não quis sair, já que tinha como meta completar a temporada com a camisa rubro-negra. Então o cara aí, ele quis ficar até o final da temporada. Muitos times quiseram levar ele. Juninho foi oferecido ao Flamengo ainda na gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, né? E o nome agradou Felipe Luiz. Então assim, ele foi oferecido, o Felipe Luiz gostou, ligou pro cara e o cara veio. O cara tava sendo bastante cobiçado. Porém, me causa medo, mano. Me causa medo porque é o seguinte. E aí nós vamos voltar para as contratações em 2025. Rapidinho. Em 2025, o Bahia contratou logo no início, na janela do início do ano, o Ia José, Eric Pulga, Ramos Mingo, Eric, Michel Araújo e Rodrigo Nestor. E o Ronaldo, se eu não me engano, o goleiro Ronaldo. Se eu estiver esquecendo de alguém aí, me perdoe. Mas, se eu não me engano, foi essas 7 contratações que foram feitas, né, sem ser da base para o início do ano de 2025. Todas essas contratações, né, tirando o Ramos Mingo ali que veio para ser titular, mas eu acredito que a primeira opção do Grupo City era o Wagner Leonardo do Vitória, mas com toda a polêmica não teve como acontecer, e aí teve o Ramos Mingo ali como a segunda opção, e o Mingo é muito bom jogador. Tirando o Mingo que veio para ser titular, porque não tinha zagueiro esquerdo, não tinha zagueiro canhoto, a gente jogou com o Canu em 2024 o ano todo improvisado, ou o David Duarte improvisado, né? Os outros que vieram foram tudo para ser reserva dos 11 que terminou o ano de 2024. Quem são os 11 jogadores do Bahia? Tinha o Marcos Felipe, né? Aí vinha ali Canu e David Duarte, ou Canu e Gabriel Xavier, Gilberto, né? Luciano Juba, o trio de meio campo, que era Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. No ataque a gente tinha Demir, Lúcio e o Biel. Esses eram os 11 jogadores. Todos esses jogadores que foram contratados era para ser
reserva desses 11. Por quê? Na teoria, o Bahia caiu muito de rendimento porque não tinha elenco, não tinha reposição de elenco. Então contratou jogadores para ser reserva. Quem acompanha o Bahia todo dia aqui como eu, lembra que quando o Bahia estava treinando lá no City não, no Girona, que foi no Girona dessa vez, o Rogério Ceni falou que ele se surpreendeu com o Eric Pulga, né? O Pulga não veio para ser titular, o Pulga se tornou titular. Ele mostrou que ele tinha capacidade para ser titular. Não é à toa que quando viram que o Pulga poderia ser titular, o que foi que fizeram? Venderam o Biel lá em fevereiro. Venderam o Biel. Porque viu que o Pulga poderia ser titular, apareceu uma oportunidade boa pelo Biel e aí foi vendido. Então nenhum desses aí, o Ian José veio para ser banco de Lúcio, que estava voando em 2024. Sabe? Michel Araújo veio para ser banco do Ademir. Rodrigo Nestor, banco do Everton Ribeiro ali em teoria, né? E o Eric ser banco do Caio Alexandre, que tinha caído com o Atlético Paranaense, o Eric. Então todos que foram contratados no início do ano, nenhum foi para ser titular nos 11 inicial. Naquela época eu falei assim, olha, eu não gosto desse padrão, porque esses 11 inicial já deixou muito a desejar em 2024. Mas como a desculpa foi que não tinha reposição, os caras cansou muito, beleza, vamos esperar o ano de 2025 que vai dar certo. Deu certo? Em partes. A gente fez um campeonato ali seguro, né? Mas porém um campeonato fraco, que se você pegar de baixo do Bahia para baixo, ninguém fez 50 pontos ainda, né? Então um campeonato que é nivelado por baixo. O Bahia está ali em sétimo. O Bahia perdeu tudo que tinha pelo caminho, exceto o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, né? E aí o Bahia, fora de casa, foi um papelão. E aí estamos chegando em 2026. E eu venho aqui direto falar aqui no meu canal que eu não ligo mais nem para esse ano. O Bahia tá garantindo a Libertadores, eu acho que não vai para a fase de grupos, né? Agora eles tentar montar uma equipe para ganhar a pré-Libertadores e ir para a fase de grupos. O meu medo é 2026, porque o Grupo City fazer o mesmo padrão de contratações que fizeram em 2025. O Cadu fazer o mesmo padrão. E aí começa a aparecer as especulações para 2025. E aí o medo começa a voltar, porque todos os jogadores que foram especulados até o momento, que saiu na mídia, a gente não sabe se é real ou se é verdade, são especulações. Mas é muito parecido com as contratações que o Bahia fez no início de 2025. Quem foram eles? Derek, do Sport, Ranieri, do Corinthians, o goleiro do Coritiba e agora o Juninho. Não lembro se teve outro. Se tiver outro aí, vocês me lembrem. 4 jogadores que se viesse hoje para o Bahia seria banco de reserva, seria para recompor elenco. Então quer dizer, até o momento, pelo que está saindo na mídia, o Grupo City, o Cadu Santoro, está procurando jogadores para ser reserva desses 11 inicial que jogou 2025 todo. Porém, esse 11 inicial não deu certo, cara. A gente perdeu a Libertadores, a classificação da Libertadores, com esses 11 iniciais. Para quem não lembra, a gente jogou contra o Atlético Nacional com os 11 jogadores, que é a inicial do Bahia. A gente jogou contra o Internacional lá em Porto Alegre com esses 11 jogadores inicial. Irmão, se a gente quer pensar em ganhar alguma coisa, ou pelo menos chegar na final de alguma coisa, de uma Copa do Brasil, de uma Sul-Americana, chegar na semifinal de Libertadores, sair no G4 do Campeonato Brasileiro, a gente tem que contratar jogador para ser titular. Pelo menos 2. Nosso time titular não é um time 100% bom. Entendeu? E o Juninho, se chegar aqui hoje, ele é banco do Willian José. O Derek, ele é banco do Ademir ou do Eric Pulga. A gente tem que contratar jogadores para ser titular. Eu gostei da contratação do Sanabria, porque na minha opinião o Sanabria é titular. A gente só tem que ver quem vai sair, se vai ser o Pulga ou o Ademir. Mas o Sanabria, eu acho que quando ele se entrosar muito aqui, ele é titular, porque ele joga muita bola mesmo. Mas se a gente iniciar o ano contratando jogadores só para enxertar o grupo, não vai dar certo, porque esses 11 inicial, Gianluca já tem vários jogos que não joga bem, sabe? Já tem vários jogos, a gente viu que não dá para depender do Gianluca o tempo todo. A gente viu que não dá para depender só do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é um ser humano, ele pode se machucar, ele pode ter desgaste físico, e quando o cara não tiver em condições de jogo, a gente vai perder o jogo. Então, assim, eu acho que é certo a gente contratar jogadores para enxertar o grupo, para preencher o grupo, porque isso aí pecou muito nesse ano para a gente. Porém, temos que trazer jogadores para ser titular, pelo menos 2. Pelo menos 2 jogadores para ser titular, porque o Sanabria eu acho que vai ser titular. Então a gente precisa só de mais 2 para ser titular.
para ajudar o Everton Ribeiro, tirar esse peso de só o Everton Ribeiro faz o Bahia jogar. Quando o Everton Ribeiro não tá, dá zebra. Então, eu acho que até o momento não tem nada certo. Se surgir uma coisa certa, eu trago até os melhores momentos do Juninho aqui para gente analisar junto. Até o momento não tem nada certo, é só especulações. Porém, eu vou dizer uma coisa a vocês. Todo mundo que me segue aqui sabe a sinceridade que eu sou. Não tá me agradando, não é nem os jogadores. É o padrão de contratações que o Grupo City vem fazendo. Esse ano, para mim, não foi bom. Das contratações aí, vamos dizer que 2, 3 deu certo, né? Se a gente pegar aí contratações, acho que só 2 deu certo, porque o Sanabria nem jogou direito, né? Então acho que só 2, vamos botar aí o Ramos Mingo e o Eric Puga, porque o José não é unanimidade com ninguém, joga um jogo bom, 3 ruim, né? Então a gente pega poucos ali, Michel Araújo teve algum relampejo ali de coisa boa, mas também caiu muito. Então, Rodrigo Nestor nem veio pra cá. Então, cara, tá me preocupando. Eu espero estar errado, né? Eu sempre espero estar errado quando alguma coisa é ruim, né? Eu espero que chegue no início do ano aí, o Grupo City surpreenda e traga 2 jogadores aí bom, 2 jogadores que chegam assim pra falar assim, não, esses 2 caras aqui, eles vão ser foda junto com o Everton Ribeiro no time titular. Alguém vai ter que sair para dar vaga para esses 2 caras. Mas e quando tiver, e faz mal até pro elenco, pare para pensar como é que os 11 jogador inicial, né? Aqueles 11 inicial ali, vai querer jogar bem se eles sabem que todos que são contratados é para ser reserva deles. Tá na hora de contratar para ser titular, meu irmão. Tá na hora de contratar para brigar por vaga e não para ser só mais um reserva. Essa é a minha visão dessas especulações que o Bahia vem fazendo. Mas eu quero saber de vocês, o que é que você está achando aí dessas especulações de jogadores que o Bahia está querendo contratar para 2026? Eu espero que seja só especulações e que o Grupo City surpreenda a gente e contrate jogadores que cheguem para fazer. Porque se ele contratar jogadores para botar a fé toda na mão do Rogério Ceni, para tentar fazer esses jogadores virar craque, não dá certo, irmão. Não dá, porque esse ano não deu, ano passado não deu, então 2 vezes não deu. Vai tentar a terceira? Aí para mim já é demais. Mas vamos ver, né? Se o Juninho vir, que venha, seja bem-vindo. Se o Derek vir, venha, seja bem-vindo. Mas que o Grupo City, que o Cadu Santoro contrate jogadores para ser titular. Pelo menos 2 para ser titular. Valeu? Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.